A paz de Cristo, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes, seu irmão em Cristo Jesus. Estamos aqui hoje para nós começar mais um vídeo aqui sobre a Palavra de Deus. Você que gosta de entender a Palavra de Deus, acompanhe aí o vídeo aí. Nós vamos hoje estar aprendendo sobre o que é igreja. O tema hoje é o que é igreja. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreve no canal já, para você acompanhar os vídeos. E dá um joinha, ativa o sininho aí para quando chegar vídeo novo, você acompanhar aí. Vamos para o nosso tema de hoje. Que o tema está ali, ó. Crentes buscando a Deus aonde Ele não está. Nós vamos entender isso no decorrer desse vídeo aí, sobre o entendimento da palavra de Deus. Vamos ler aqui em Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, e Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vamos ler Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então o corpo de Cristo é a igreja. Vamos ler 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particulares. Então nós, eu e você, nós somos corpo de Cristo. Nós somos em particular um corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. Então, nós somos membros, mas todos somos um corpo em Cristo Jesus. Então, nós somos membros de Cristo. Efésios 5, 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo, Ele se entregou pela igreja, Ele se entregou por mim e por você, porque nós somos a igreja de Cristo. A qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, quem purificou o nosso pecado foi Cristo Jesus. Muitos aí na religião estão tentando se purificar os próprios pecados, sendo que isso não vai alcançar coisa alguma, porque quem purificou os pecados foi Cristo Jesus. Filemão 1:1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então você vê aqui que a igreja não é um local, não é lá o templo, lá onde você frequenta. Igreja são pessoas, são vidas. Isso que é igreja. Igreja não se vai, igreja se é. Então você é a igreja de Cristo. Então quando
dizemos que nós vamos na igreja, há um problema sério aí. Porque se nós dizemos que vamos à igreja buscar a Deus, aí nós estamos dizendo que nós não somos a igreja e que Deus não habita em nós. Então há uma confusão porque não ensinam como a palavra de Deus ensina. Então se nós dizemos que vamos buscar a Deus na igreja, nós estamos dizendo que Deus não vive em nós. Deus não habita em nós. E que a igreja é o templo lá feito de tijolo. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos igreja. E nós vamos entender aí nos versículos para frente aí. Efésios 1:22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então Cristo, ele é o cabeça da igreja. E nós temos que estar ligados em Cristo. E aí é um problema, outro problema, que quando nós dizemos que nós vamos na igreja, nós estamos dizendo que Cristo, ele não é o cabeça da nossa vida, ele não é o que comanda a nossa vida. Porque nós estamos indo buscar ele em outro lugar onde ele não está. Que Deus, ele não habita lá no templo feito de pedra. Você tem que entender isso. Nós temos que ter sabedoria para entender essas coisas. Mateus 16:18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava falando que sobre ele, Cristo, ele ia edificar a sua igreja. Era a sua igreja, não as igrejas. Igreja de Cristo é uma só. Então aí tem um monte de ministério aí dizendo que é a igreja de Cristo, mas Cristo ele tem uma igreja só. Então ele não instituiu templos, ele não instituiu ministérios, ele instituiu uma igreja a qual pertence a ele, que é a cabeça de toda a igreja. Então há uma confusão quando se diz a igreja não é lá no templo feito de pedra, lá no local. Igrejas são vidas, são seres humanos onde Cristo habita em nós. Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aquele que está ligado em Cristo é da família de Deus. E sendo família, tem o DNA de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem o DNA de Deus, é filho de Deus, pertence à família de Deus. Você não é só de Deus quando você vai lá num templo. Até, na verdade, Deus nem está lá, para começar. Romanos 12:5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Ó, entenda bem, veja bem, ó. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós somos muitos, mas somos um só em Cristo. Então não importa onde nós esteja, nós somos membros de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando nós dissemos que vamos lá na igreja buscar Deus, nós temos que Deus não está morando em nós. Quando nós dizemos que nós vamos lá no monte buscar Deus, estamos dizendo que Deus não habita em nós. Então, hoje a religião fica aí dizendo que tem que buscar Deus no monte, que tem que ir lá no templo, lá buscar Deus. Então, quando nós estamos fazendo isso, estamos dizendo que Deus ele não habita em nós. Que nós não somos templo de Deus. Nós estamos ignorando a presença de Deus na nossa vida. Estamos dizendo que Deus está num local, não está em nós. Então, há um erro muito sério, né, nesse entendimento aí, que foi passado para nós em muitos anos. Eu demorei muito para entender isso, mas pela graça do Espírito Santo eu entendi o que é ser igreja de Cristo. Efésios 2:22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então nós fomos edificados
para sermos morada de Deus. Deus, ele mora em nós, ele não habita lá na igreja, chamada igreja, que a religião chama igreja. Os religiosos chamam de igreja, mas não é. Igreja são pessoas, são vidas. Nós somos a igreja de Cristo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. E temos que saber que Deus está presente em nossas vidas. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o templo de Deus somos nós. Não é lá onde que nós vamos frequentar um local, não. Nós somos o templo de Deus. Assim é o que está escrito aqui. Eu só leio o que está escrito. Não é nada do que eu estou achando, o que eu estou supondo. Não, está escrito aqui. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, quando nós dissemos que vamos lá buscar Deus, estamos cometendo um engano muito sério, porque nós estamos dizendo que Deus só está lá no templo, mas não. Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele não habita, ele não está lá. Deus, ele está dentro de mim, está dentro de você. Que você entenda isso, que você é morada e templo de Deus. Ele não habita num local feito por mãos de homem. Há uma controvérsia muito errada, eu acho, que eles santificam o templo e não santificam, não dão honra ao templo, ao púlpito, ao altar, e não dão honra às vidas que são o templo de Deus, os verdadeiros templos de Deus. Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Há muitos anos eu tive dentro de uma religião e dizendo que estava servindo a Deus, achando que estava fazendo alguma coisa para Deus. Mas quando eu li esse versículo aqui, eu tive uma grande surpresa. E na verdade é quase uma decepção, porque tudo que eu estava tentando fazer para Deus não era para Deus. Porque aqui nós vemos aqui, ó, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando-se de alguma coisa. Deus, ele não necessita de nada. Deus, ele é Senhor de tudo. Ele não precisa de nada meu, que eu faça algo por ele, porque ele é Senhor de tudo. Então, vivi um engano muito tempo, dizendo que estava servindo a Deus. Mas Deus não precisa de ser servido, ele é Senhor de todas as coisas. Quem precisa de algo sou eu, quem precisa de Deus sou eu que preciso dele, nós que precisamos dele. Ele não precisa de nós. Pois é ele mesmo é quem dá todos a vida e a respiração e todas as coisas. É ele que dá a vida, a respiração e todas as coisas. E nós achamos que fazemos alguma coisa para Deus, mas ele não precisa ser servido por mãos de homens. Ele não necessita de mão de homens para ser servido. 2 Coríntios 6,16. O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Então ele vive em nós, ele habita em nós e ele anda conosco. Ele não está lá na igreja, ele não está lá no monte, como nós já lemos aí, nós já falamos. Então há um equívoco na parte de entendimento sobre essas coisas. Então ele habita em nós, ele anda conosco e nós somos o povo escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Não importa onde você esteja, você é escolhido do Senhor. Atos 7,48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Mais uma vez aqui a Bíblia está falando, é a Bíblia que está falando, não é a Oralina que está falando, não, é a Bíblia que está falando. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então ele não habita em templos feitos por mãos de homens. É um equívoco de entendimento quando nós dissemos que vamos na igreja buscar Deus. Nós estamos dizendo duas coisas. Nós dizemos que Deus não está em nós, que nós não somos igreja e que Ele está lá dentro de um templo feito de pedra, então de tijolo. Então temos que ter a consciência que Deus, Ele está em mim, que Ele está em você. Ele não está em nenhum outro lugar a não ser dentro do ser humano. Ele habita no ser humano. João 4,19. Disse-lhe a mulher ao Senhor: veja que és profeta. Ele está falando aqui com a mulher samaritana. João 4,20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela questiona Jesus que os pais na fé dela adoravam no monte. E os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar onde deveriam se adorar a Deus, no templo lá em Jerusalém. E Jesus vai ter uma resposta bem diferente do que é praticado, do que é entendido hoje na chamada igreja. João 4,21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que há hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então ele disse para ela que não ia ser nem no monte e nem no templo em Jerusalém, nem no monte nem no templo, que ia ser o lugar de adorar o Pai. Vamos ver aonde que é a adoração? João 4,23. Mas a hora vem, e é agora, já é naquele tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, não é nós que procuramos ser um adorador de Deus, é Deus que procura aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. E quando nós falamos em espírito e em verdade, não é quando nós vamos lá na chamada igreja. É quando nós estamos em perfeita adoração a Deus, em espírito e em verdade. Ah, irmão, mas você é contra ir na igreja, no templo, lá no local de culto? Não, não sou contra não. Eu só sou contra o ensino errado da prática da palavra. Então nós temos que ser corretos, ver o que está escrito e entender o que está escrito, para que nós tenhamos um entendimento, melhor entendimento, a chegar à perfeição, como diz a palavra. Vamos chegar mais perto da perfeição, não viver um equívoco, um engano aí de entendimento. Então, assim é os verdadeiros adoradores. Adora o Pai em espírito e em verdade, e a todo tempo, buscando a Deus, a presença de Deus que está em nós. Então não é só quando eu tinha um entendimento que quando eu ia lá na igreja, que eu ia buscar Deus. Mas estudando a palavra, eu entendi que Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. Ele habita em nós, Ele é perfeito em todas as coisas, não precisa de ninguém para ajudá-lo, ele não precisa ser servido por ninguém. Nós temos que ser
adorador, em espírito e em verdade. E nós já fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus para ser um adorador. Ele aperfeiçoou e Ele tirou todos os pecados para que nós fosse perfeito em adoração a Ele. É assim que a Bíblia diz. Eu quero que vocês fiquem com esse entendimento da palavra de Deus e se inscrevam no canal aí. E nós vamos ter mais vídeos aí e vamos ter mais entendimento sobre a palavra de Deus. Fique todos com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.